O assunto de hoje é desenvolvimento sustentável, requisito, desafio ou competência. Primeiro, deixar claro de que não há da minha parte, tratando esse tema, nenhum posicionamento ideológico ou partidário. E que uma atividade, para ser sustentável, ela tem que ser economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta, além de atingir várias culturas. O Brasil, ele é um país prodigioso, ele tem vários biomas, 6 biomas distintos, que é a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas e a Caatinga. Todos eles, pela sua diversidade, pela sua beleza, têm grande participação na economia brasileira, inicialmente já na questão do turismo. Pelo seu desenho e relevo e muita riqueza e quantidade de rios, também a questão hidrelétrica nas bacias, principalmente a amazônica, a do Rio Paraná, a do Rio Uruguai, a do Rio São Francisco. E as termoelétricas, que ficam mais entre o Nordeste e o Rio de Janeiro, e a produção eólica, que está com maior parte posicionado no Nordeste. Essa energia limpa tem também outros instrumentos e outros métodos, além desses que eu citei. O exemplo do biogás, disponíveis nos mais variados biomas, produtos naturais e das ervas e das plantas. E o Brasil é rico nisso, e existem estudos antiquíssimos da cosmetologia, dos cosméticos, e isso tem também uma boa repercussão na nossa economia. Biomas formados por florestas, eles funcionam como um cobertor de proteção dos aquíferos, que são reservatórios de águas do subsolo. E o Brasil tem os 2 maiores aquíferos do mundo. Um é o Guarani e o outro é o Alter do Chão. E a água, ela é considerada um bem de estimado valor para o presente e principalmente para o futuro da humanidade. Não bastasse isso, a floresta amazônica, lembrando da participação dela, nós tivemos na história da economia brasileira, o período da borracha foi de 1879 a 1945 e foi importantíssimo para a nossa economia. Nos dias de hoje, nós temos a extração do cacau, que é o chocolate que foi difundido mais adiante para o mundo todo, e hoje nós temos também uma atividade extrativista que é a madeira e o mogno, né? E do cedro rosa. Essa indústria da madeira, ao mesmo tempo que ela tem resultados positivos, ela também tem um risco muito grande de extinção de espécies, né? Que é o caso do mogno e cedro rosa. E nós podemos lembrar também do jacarandá, já tão raro ultimamente, e principalmente da madeira que deu nome ao nosso país, que é o pau-brasil. A produção agrícola, ela está hoje, a sua produtividade muito mais ligada à questão da tecnologia e do método do que em si a quantidade ou a extensão com propriedades de tamanho menor, seja de médio ou pequeno produtor. E também na área da agricultura se tem definido produtos com sustentabilidade, é a chamada agricultura ecológica. E, além disso, o produto orgânico ele tem uma receptividade maior e também ele tem uma remuneração e um rendimento maior. Também tem sido uma corrente muito forte o uso de defensivos
biológicos em vez do tradicional defensivo químico. Em relação àquela questão de haver uma disputa entre a proteção de áreas ambientais na produção, ajudamos a conduzir a ideia de se descontar do cálculo do módulo rural, que é usado para cálculo das tributações federais, se descontar a área de APP, que é a área de preservação permanente, ou reserva legal. E isso traria para esse produtor rural uma suavização de ter que descontar da área agricultável essa área que ele tem que proteger e que está nas suas terras. E também serviria de uma motivação para a proteção dessas áreas. Além disso, também para aquelas propriedades onde tivesse nascentes de água, que esses agricultores fossem remunerados por isso, né? E a Marinha tem um estudo sobre as atividades econômicas que derivam da chamada economia marinha, sendo 235 portos, o transporte marítimo, a própria construção naval, né? A pesca, né? As atividades de festas e culinárias vinculadas ao mar, a extração de petróleo, de gás e outros minérios. E eu vou incluir aqui também os esportes náuticos, aquáticos, né? Todas essas atividades precisam de um cuidado, de um gerenciamento, até no meio empresarial. Isso já tem reflexo. A parceria para pequenos produtores, pequenos colaboradores que vão fazer um conjunto de ambiente com essas grandes indústrias, que é uma soma de potencialidades e que vão ampliando essa economia, porque isso gera também riqueza, que também gera consumo para esses próprios empresários. E isso, ser contrário a isso, ou fechar os olhos a isso, não faz sentido nenhum. Trazendo aqui para perto de nós a questão ambiental, Floripa teima em ampliar os espaços para ônibus, e isso vai concorrer com diminuir os carros, vai concorrer com as estradas. E o monotrilho elevado, ele usaria os espaços entre uma estrada e outra, os canteiros, para instalar esse trem que estava previsto de movimento de propulsão a ar, que não tinha impacto ambiental, que se harmonizava muito bem com a questão ambiental de Floripa, e que eu lembro muito do meu pai falava, se tivesse um trem que desse a volta na ilha, poxa, que maravilha que seria se tivesse esse trem elevado. Esse é um custo muito grande, Miguel. Então tá. Me surpreendeu uma ideia que trouxe uma colega minha, de, em vez do monotrilho elevado, a ciclovia elevada. Ora, essas estruturas elevadas, se não fosse muito caro para colocar o monotrilho, se é muito dispendioso, pelo menos a ciclovia, e ela também teria essa possibilidade de melhorar o fluxo, ter mais um modal de transporte, né, que é a bicicleta, e ela daria essa visão maravilhosa de um novo percurso elevado, de uma visão diferenciada que poderia passar no entorno da ilha, né? E sem cruzamento com as estradas existentes. Além disso, tem a questão do transporte marítimo. Poxa, nós poderíamos ter esse modal já implantado? Não. E quando a gente queima, mata, nós não estamos queimando só vida, não estamos queimando só qualidade de ar, nós estamos queimando turismo, nós estamos queimando riquezas, nós estamos queimando potencialidades, nós estamos rasgando dinheiro, queimando economia. Tentando responder as 3 perguntinhas do início do vídeo. E aí, desenvolvimento sustentável é requisito? Cada vez mais, sim. O mundo, as pessoas estão requisitando o cuidado
com o meio ambiente, com o ser humano e com um mundo melhor. E estão remunerando esse cuidado. É desafio. Se não fosse desafio, não precisava refletir sobre isso, não se tinha tanta dificuldade de implantar. É competência? Ah, e aí? É competência? Afinal de contas, é competência de quem? As pessoas que você escolheu para fazerem esse mundo melhor, para pensarem em sustentabilidade, estão sendo competentes ao ponto de viabilizarem isso? Você, nós estamos sendo competentes o bastante para não esquecermos de fazer essa cobrança ou de pelo menos refletirmos sobre isso? Nós vamos já ter uma possibilidade de fazer novas escolhas, e depois novas. E depois, cada um de nós, eu não sei o que você vai fazer, eu espero que você tenha grandes chances na vida e possa mudar para melhor essas coisas. Se você tiver, mude, faça. Cumprindo a minha regra, eu vou deixar uma poesia. E daí? O homem proclama seu invento, que chama de evolução, garimpa o desmatamento, envenena a plantação, afoga no engarrafamento e sufoca na produção, entope no saneamento e intoca a população, arrocha no tratamento, atocha a enganação. No asfalto quer armamento, que no alto é escravidão, arranja no orçamento e esbanja corrupção, proclama desenvolvimento e beira destruição.